Olá a todos. Hoje nós vamos conversar sobre os dois últimos capítulos do Evangelho de João, capítulos 20 e 21. E ambos registram o mesmo fato. E não apenas um fato, mas o mais importante do cristianismo: Jesus ressuscitou. Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, nós não teríamos vida nele, porque ele veio para cumprir não só a missão de morrer, mas principalmente a de ressuscitar, de vencer a morte, né? Claro que uma dependia da outra. Mas no primeiro dia da semana, bem cedo, lembrando, ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Gente, antigamente as pedras eram gigantes, né? Ficavam no sepulcro. Não é como hoje que nós temos os pequenos túmulos. Eram realmente grutas, né? Cavernas. E ela ficou muito apavorada, correndo ao encontro de Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, como o registro diz. João era esse discípulo, né? Ele diz em terceira pessoa, mas na verdade era ele o escritor do Evangelho. Eles ficaram realmente apavorados com esse movimento, mas viram, né, que tinha inclusive os panos em que Jesus fora sepultado e também o que tiveram na cabeça de Jesus dobrado à parte. Após isso, Maria também ficou chorando, inclusive, enquanto os discípulos voltavam, né? E dois anjos apareceram a Maria enquanto ela chorava, perguntaram o que ela estava fazendo ali, porque ela estava chorando, né? E ela disse: levaram embora o meu Senhor. E nisso Jesus aparece a ela, né? E ela deve ter ficado realmente impactada ao extremo, né? Tentando se colocar no lugar dela. Jesus diz: não me segure, porque eu ainda não voltei ao meu Pai. Então cumpria que ele voltasse, né? Mas ele já estava com um corpo incorruptível. E detalhe é que ele aparece depois disso, ele faz muitas aparições. Inclusive, até o apóstolo Paulo, que é o apóstolo fora desse tempo, relata que ele apareceu a 500 pessoas. Então as testemunhas oculares foram muitas. Não só isso, né, o fato de até historiadores, até pessoas que não criam, sabiam e atestavam a morte de Jesus, porque realmente era uma coisa incontestável. E os evangelhos, lembrando, foram escritos na sequência, né, naquele século. Então estava bem realmente no momento de que tudo aconteceu. Isso minimiza bastante o impacto da dispersão de informações. Então realmente havia uma precisão, havia uma certeza. Só do Novo Testamento foram encontrados mais de 5.000 manuscritos, com pequenas variações de grafia, muitas vezes apenas erros pequenos ou até desgastes e trocas de letras que não faziam sentido, e aí eles viram que eram erros de escrita, mas que realmente faziam todo o sentido do mesmo, tudo apontava para o mesmo sentido do que foi encontrado. 5.000 realmente é um número bem elevado de manuscritos, né, de coisas na época registradas de acordo com os acontecimentos presenciados ou transmitidos via oral. Nós vimos também no final do capítulo 21 que Jesus aparece enquanto os discípulos estão pescando, né? E claro, Pedro é o mais apavorado, é o que corre ao encontro de Jesus e vai nadando, e os discípulos puxando as redes com peixes, também lembrando essa simbologia da pescaria, né? Desde o chamado dos evangelistas por Jesus, a maioria deles eram pescadores, e ele fazia essa analogia, que eles eram pescadores de peixes, mas eles se tornariam pescadores de homens, e isso estava para se cumprir realmente, né? Tanto que eles entenderam, quando viram que o corpo de Jesus não estava ali, morto, eles começaram a entender o propósito da ressurreição, que Jesus de alguma forma sempre havia falado com eles ao longo dos evangelhos, né? Jesus inclusive senta para comer com eles, passa tempo com eles, né? E uma coisa muito importante que acontece no capítulo 21 é que Jesus diz para Pedro 3 vezes: Pedro, amas-me? Lembrando que com Pedro tudo acontecia 3 vezes, né? Pedro negou a Jesus 3 vezes, e de alguma forma fica parecendo que essas 3 afirmações de amor de Pedro, elas cobrem os 3 enganos que ele cometeu, porque sabemos que apesar de falho e impulsivo, Pedro se rendeu à graça de Jesus. Pedro foi um homem transformado e que depois escreve as cartas de Pedro no final da Bíblia, e um Pedro já realmente amadurecido.
Inclusive aqui Jesus vai dar um spoiler, né? Adiantar a forma como ele iria morrer, porque ele diz, olha, quando você era jovem, você fazia o que você queria, ia para onde você quisesse, mas quando você ficar velho, vão te tomar pela mão e vão te levar para onde você não quer, realmente indicando a questão da morte. E Pedro, depois de tudo isso, depois da perseguição, depois de ele ter pregado o evangelho, dele ter anunciado a Cristo, ele infelizmente é crucificado e ele não se considera digno de ser crucificado como mestre, ele é crucificado de cabeça para baixo. Mas mostra que ele sabia aquilo que ele estava defendendo, ele sabia em quem ele cria, ele tinha certeza de que essa era a verdade e que isso levaria a qualquer circunstância, ele levaria realmente até o fim a verdade que ele defendia. E que esse exemplo de perseverança, de dedicação, possa nos inspirar hoje a ter certeza de que os evangelhos são genuínos, de que eles trazem a verdade que liberta e que através dela nós vamos ter vida não só aqui, mas vida em abundância por toda a eternidade. Senhor, nós nos entregamos a Ti, consagramos a Ti o nosso aprendizado para que não seja só de mera letra, mas que realmente essa firmeza que os discípulos e os apóstolos tiveram em Ti nos inspire a permanecer fiéis até a Sua vinda. Em nome de Jesus. Amém.